Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos começar com o verso 1 e seguir essa leitura. Está escrito o seguinte: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Vamos ao verso 26. Disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero falar hoje com vocês sobre o tema: nunca desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia. Um grande esportista daquele país, chamado Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, a montanha mais alta do planeta, com mais de 8.800 metros de altitude. Ele preparou-se para aquela grande jornada da vida
Mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chega no auditório, propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou, olhou para a gravura, baixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um grande legado. Não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja algumas pessoas aqui que já perderam os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós nessa noite quem já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja hoje aqui alguém que já desistiu de seus sonhos, já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite, e Ele pode fazer maravilhas na sua vida, e Ele pode ressuscitar os seus sonhos, e Ele pode cumprir os seus sonhos. Esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho bonito, sonho de ser mãe, mas o sonho dela está sendo adiado. Diz a Bíblia que ela é estéril, o ventre dela é um deserto, e eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje entre nós, ela enfrentaria algumas abordagens, pastor Arivaldo. Acho que a primeira pessoa que chegaria para ela e dizia assim: Joana, você é uma mulher muito crente, você ora muito, mas tem um problema na sua vida, você está doente, seu ventre é um deserto. Se você fizer uma análise mais detida, você vai perceber que na sua árvore genealógica deve ter alguma maldição hereditária incrustada aí. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela e dizer assim: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o versículo 5. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Veja o verso 6. Está escrito aí que o próprio Deus cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Foi Deus quem a deixou estéril. E isso pode dar um nó na nossa cabeça, porque a concepção mais comum é que se tem um problema, se tem uma enfermidade, se tem uma doença, isso não pode ter a ver com Deus. E a grande pergunta é: por que Deus adia então os nossos sonhos? E os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Porque Deus
adiou os sonhos de Ana, sendo esses sonhos lindos, belos, legítimos. Em primeiro lugar, Deus adiou os sonhos de Ana, para ensinar a ela uma verdade bendita e gloriosa. E a verdade é esta: o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade de Ana não era de um filho. A maior necessidade de Ana não era ser mãe. A maior necessidade de Ana era do próprio Deus. Porque o sonho de Ana foi adiado, Ana começa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Ana começa a ter experiências com Deus como nunca tivera antes. Às vezes Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos que Deus deve ser o primeiro na nossa vida, no nosso coração, na nossa agenda, na nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração antropocêntrica. Infelizmente, em muitos redutos, o evangelho está se deslocando do teocentrismo para o antropocentrismo. Parece-nos que hoje, muito do que se diz por aí é que a vontade do homem tem que prevalecer no céu, em vez da vontade de Deus ser feita na terra. Passa-se quase a ideia de que Deus é um despachante celestial que tem que sempre estar atendendo à minha vontade soberana. Mas este não é o evangelho. O verdadeiro evangelho é Deus no centro. É a vontade dele sendo feita, é o projeto dele se cumprindo, é a realização do plano dele sendo feito. Então Deus adia os nossos sonhos, para nós entendermos que Ele é o primeiro da nossa vida e Ele tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Mas em segundo lugar, Deus adia os nossos sonhos, meus amados, para nós compreendermos que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria feito Samuel um ídolo na sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, a vida dela teria ficado gravitando ao redor de Samuel. Quantas vezes, meus irmãos, nós pedimos algo para Deus, uma bênção para Deus, e Deus dá bênçãos. Ele é abençoador, Ele é galardoador dos que o buscam. Por exemplo, às vezes as pessoas pedem para Deus prosperidade, e a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. A Bíblia diz que é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A Bíblia diz que riquezas e glórias vêm das mãos de Deus. Aí a pessoa começa a prosperar. Aí ela passa a não ter mais tempo para Deus. Ela está ocupada demais cuidando das bênçãos de Deus. Dia de semana não dá para vir na igreja, porque está cuidando das bênçãos que Deus deu. Pensar numa vigília de oração, never, nunca, impossível. Está muito ocupado com tantas coisas para cuidar. E de repente a pessoa transforma a bênção, a dádiva, num ídolo. E a pessoa substitui a dádiva, o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção. E transforma a bênção num substituto de Deus. Entenda isso: tudo que você tem, tudo que você é, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. A casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o emprego que você tem é de Deus, o salário que você recebe é de Deus, a família que você tem é de Deus, a vida que você tem é de Deus, tudo é de Deus. Então consagre para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que o plano dele, o propósito dele é maior do que os melhores dos nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe e nada mais. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer a nação de volta para a presença de Deus. Às vezes você está pedindo algo para Deus e Deus diz: não vou dar não, meu filho. Você está pedindo pouco demais. Seu pedido é medíocre demais. Eu planejo coisa maior, eu tenho coisa maior e melhor para você. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos.
Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. A Bíblia nos ensina a orar. E foi Jesus quem nos ensinou, dizendo assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Isso Jesus nunca ensinou. O que ele ensinou foi: todo que pede, recebe. Porque nós não sabemos pedir como convém, diz a Bíblia. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes estamos pedindo para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Quando José do Egito estava preso lá, injustamente, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. E diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda? Se Deus tirasse José da prisão quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de faraó. Naqueles 2 anos Deus estava preparando a rampa do palácio para sair da cadeia e ser o governador do Egito. Então, se Deus não está respondendo agora o que você quer, se Deus está adiando o seu pedido, não fique triste, não fique desesperado. Deus está preparando algo maior e melhor para nós, porque não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele esperam. Quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o capítulo 2, versículos 6 a 8, na oração de Ana, a afirmação que ela vai fazer. Está escrito aí, versículo 6: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Deus faz. E não precisa pedir licença nem para você e nem para mim para fazer. Eu fico impressionado, pastor Ival, que alguns teólogos, do alto da sua sapiência teológica, dizem assim: Deus não faz mais milagres hoje, esse tempo passou. Foi lá para a época dos profetas, dos apóstolos, hoje não tem mais. Eu não encontro isso na Bíblia. O que eu encontro na Bíblia é que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre o mesmo. Ele faz o que quer, quando quer, onde quer, com quem quer, para o louvor da sua glória, e não precisa pedir licença nem para você nem para mim. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem empobrece, Ele quem enriquece, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele quem é Deus, está no trono e nunca será apiado do trono. Ele é Deus. Deus pode fazer o impossível. Eu nunca me esqueço de uma experiência que tive lá em Vitória, pastor Ival. Fui fazer uma visita no hospital militar. E quando eu estou entrando no hospital, eu vejo 3 pessoas da minha cidade do interior, Nova Venécia. Dentre essas pessoas tinha uma moça, de 17 anos na época, que estava numa fase complexa do tratamento de um câncer que havia já se espalhado pelo seu corpo. E lá na cidade não tinha CTI. E ela precisava de um CTI para dar continuidade ao tratamento. E ela chegou naquele hospital e não tinha vaga no CTI. E eu, amigo do diretor do hospital, conversei longamente com ele e ele me disse: olha, não posso, isso é uma questão, não se negocia, não se tira o enfermo para botar outro. Não posso, hoje eu não posso recebê-la. E eu confesso que eu voltei frustrado para a porta do hospital. E também confesso que eu não sou de fazer isso, e pelo me consta, eu só fiz isso uma única vez na vida, nesse dia. Eu disse: minha filha, aqui não tem jeito. Mas nós podemos falar com quem tem jeito, marque, achar uma vaga no CTI. Nós vamos falar com Deus, para Deus fazer um milagre na sua vida. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre ela. E orei para que Deus a curasse. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e diz: eu conheço essa menina, e ela tem um primo que é médico na outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para ele. Pegamos o telefone, ligamos, ele atendeu, e disse: pode trazê-la para cá.
tem vaga. Ela levou todos os pacotes de exames que ela tinha na mão. Quando chega, ele pega os exames, constata a gravidade do problema, coloca numa maca, começa a observar o seu corpo e tal, etc. Achou estranho, submeteu aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Ela foi devolvida para voltar para sua casa. Isso tem mais de 20 anos. E agora, pregando em Nova Venécia, no mês de dezembro passado, aproxima-se uma senhora, dos seus 37 anos, e me fez uma pergunta constrangedora: o senhor está lembrado de mim? E eu olhei bem, falei assim, desculpa, não estou lembrado, não sei quem é a senhora não. Falei, eu sou aquela moça, o senhor orou lá na porta do hospital. Jesus me curou, há mais de 20 anos. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, elas serão curadas. Que você vai orar e as pessoas serão curadas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Não desista de seus sonhos. Para Deus não tem causa perdida, para Deus não tem problema sem solução, para Deus não tem doença sem cura, para Deus não tem casamento sem restauração, para Deus não tem família sem resposta, para Deus não tem pecado que Ele não perdoe em havendo arrependimento. Não desista. Mas esse texto nos mostra outra faceta, pastor Ival, porque há também assassinos de sonhos. E Ana teve que lidar com 3. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. A Penina provocava Ana, irritava Ana. Sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus, a Penina irritava de tal forma que a Ana começava a chorar, entrava em depressão, perdia o apetite. Eu não sei o que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza. Penina não era uma mulher de Deus. Que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é aliviador de tensão. Mas à luz do versículo 6, eu acho que o que Penina dizia para Ana era o seguinte: ô Ana, você é tão crente, você vai tanto à igreja, você ora tanto, você fala tanto com Deus, está aí doente, está aí um problema, eu não oro igual a você, não vou à igreja igual a você, não sou crente igual a você, estou com saúde, cheio de filhos, se esse negócio de orar valesse mesmo, você não estaria nessa. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Querem passar para você a ideia de que se você é crente, você não pode ficar doente, você não pode ter problema na família. Não, Deus nunca prometeu para você que você e eu não teríamos aflições. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Gente, a Ana subia todo ano para Siló, todo ano. Não consta a Bíblia, nem que Eli, nem que Rofini, nem que Finéias falasse com ela, orasse por ela, chorasse com ela, conversasse com ela. A primeira vez que o sacerdote Eli se dirigiu a Ana é para sacar contra ela pesados libelos acusatórios e chamá-la de bêbada, de filha de Belial, dentro da igreja. Eu acho que se a Ana fosse presbiteriana, como o apóstolo Pedro, eu acho que ela ia sair da igreja. Ia. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Eu acho que ela dizia, nunca mais eu boto os pés nessa igreja. Eu acho que ela ia fazer um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Você conhece crentes hipersensível? Crente cristal, qualquer coisinha melindra? Ana era uma mulher madura. Ela não permitiu que o sonho dela fosse roubado dela, nem mesmo dentro da igreja. Cuidado, tem assassinos de sonhos dentro da igreja. Mas a terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi seu marido. Eucana era um maridão, amoroso, provedor, companheiro. Ele só tinha um problema: cabeça dura demais. Milagre eu não acreditava. Eu conhecia a história da redenção, a história do povo de Deus. Eu sabia como Deus havia curado a Sara, como Deus havia curado
a Rebeca, como Deus curado a Raquel. Ele sabia que Deus já tinha manifestado o seu poder nessa área, na vida de mulheres de Deus. E ele está vendo a sua mulher orando, chorando constantemente, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Não consta o texto bíblico em momento algum que Eucana dissesse assim: Ana, eu vejo a sua luta, minha filha, eu vejo as suas lágrimas também, e eu vejo como você ora a Deus por essa causa, conta comigo, estou do seu lado, eu vou orar com você também, quem sabe Deus nos escuta. Ele nunca fez isso, pelo menos não há registro bíblico disso. Mas consta no versículo 8, que um dia chamou Ana para uma conversa. Aquela conversa que marido e mulher têm com a porta trancada do quarto. E eu vou parafrasear a conversa, porque eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, eu preciso bater um papo com você. Ana, não dá, né? Já está ficando uma obsessão, minha filha. Está virando uma doença. Você tem que parar com isso. Chega. Para. Para que você fica insistindo numa causa impossível? Não tem cura, Ana. A junta médica de Ramá já deu o diagnóstico, não tem cura. Então, para que você insiste? Para com isso. Ou Ana, aliás, deixa eu dizer uma coisa, você não está curtindo nenhum maridão que você tem, filha. Olha aí, eu sou melhor que 10 filhos para você. Se fosse hoje, eu diria: Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos. Pode estar mais perto de você que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas me permita ir para o último ponto da mensagem. O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. A primeira coisa: se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo que Deus pode responder sua oração e fazer um milagre na sua vida. Não desista. Tem gente que desiste cedo demais. Convenhamos, irmãos, quantas pessoas que numa hora de crise acharam que não tinha mais jeito no casamento, que desistir do casamento, que desistir da família. Caminhe um pouco mais, persevere um pouco mais, chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Não desista. Não jogue a toalha. Tem gente que está no limiar da vitória e retrocede. Eu fico observando algumas coisas. Norman Vincent Peale foi um escritor metodista, pastor metodista. E ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. E vocês bem sabem que qualquer escritor, ao escrever seu primeiro livro, ele enfrenta uma dificuldade de publicar o livro. As editoras ficam com o pé atrás. E às vezes nem consideram o conteúdo. Então, ao escrever o livro, ele procurou editoras, várias editoras para publicar o seu livro, e todas as editoras que ele procurou bateram a porta na cara dele. Ele ficou muito decepcionado, muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de ser escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu creio nos seus sonhos, vou lutar por eles. Pegou os rascunhos de novo, começou a bater em outras portas, em outras editoras, até que encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã de todos os tempos. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu gosto muito de política, sempre gostei desde criança. E é um homem que me impressiona muito na saga da política americana, Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Columbia, estudou na Universidade de Harvard, entrou na política, teve vitórias expressivas, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Com 39 anos de idade, sofreu poliomielite e ficou paraplégico, numa cadeira de rodas. Alguém disse para ele, numa cadeira de rodas: você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir.
Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, quando viu que o seu sonho estava sendo adiado, é que ela se agarrou nas promessas da palavra de Deus. Olha o versículo 17 comigo. O mesmo Eli que falaram uma tolice para ela, chamando-a de bêbada, agora abre a boca, é um profeta de Deus. Quando diz para ela assim, vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra é de Deus, essa palavra Ana acolheu no coração, essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. Então, notinha de rodapé. Tem muita gente, nós pastores conhecemos isso, mais de perto, que um dia escutou uma palavra atravessada, do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da esposa, do professor, da professora, do patrão, da patroa, e aquilo entrou com uma flecha cheia de veneno e adoeceu a vida. Se alguém falar uma palavra dessa para você, não hospede no coração não. Mas se alguém lhe falar uma palavra de Deus, receba isso. Vejam vocês que Ana teve 2 curas distintas. Quando ela creu na promessa, diz o texto que ela sai de Siló, o rosto dela brilhava, a tristeza foi embora, a alegria voltou, a confiança voltou, a fé reacendeu no seu coração. Mas diz a Bíblia que ela desce para Ramá, e lá ela deita com o marido, coabita com o marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Nas entrelinhas eu fico até imaginando a seguinte coisa, ela queria ser mãe, para ser mãe ela tinha que se relacionar com o marido, e uma mulher que vive o tempo todo, num quarto escuro chorando, não fica muito atraente para o marido. E agora eu imagino o semblante renovado, brilho nos olhos, sorriso nos lábios, um brilho na face. E então ela volta, coabita, Deus se lembrou dela, no sentido de agir na vida dela, e o milagre se historificou. Lá em Siló Deus curou a alma dela, lá em Ramá Deus curou o ventre dela. Lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas o último ponto, irmãos, a última coisa que Ana nos ensina quando os nossos sonhos estão sendo adiados, é que se seus sonhos estão sendo adiados, volte às trincheiras da luta. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Não desanime, não, continue lutando. Você não administra o tempo, Deus está no controle. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, não tem nada de misticismo, de sincretismo, não. Deus é soberano, Ele está no controle, Ele ama você, Ele conhece você, Ele sabe a sua necessidade. Então persevere crendo que Deus está no controle, e volte a lutar, volte a sorrir, volte a cantar, volte a crer, volte a esperar um milagre de Deus na sua vida. Eu sempre gostei muito de ler, e é um autor que eu gosto de ler, embora não seja um autor cristão. Og Mandino. Og Mandino era alguém que aos 35 anos de idade estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa, pela filha, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico imaginando se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você e eu, filhos do Deus vivo,
que podemos dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ô, gente, crente tem que ser animado, sabia? Crente crê nas promessas de Deus. Todo dia você devia abrir a janela do seu quarto, ao amanhecer, e dizer: meu Deus, pode ser hoje o grande dia de uma grande vitória. O que é curioso é que Og Mandino, no seu livro autobiográfico, diz o seguinte: você quer começar o seu dia animado? Então eu tenho uma boa dica, diz ele. Você faz o seguinte: antes do café da manhã, você pegue o melhor jornal da sua cidade. Eu nem sei se tem melhor, hoje está complicado, mas faz de conta que é o melhor. Só um detalhe, ele diz: você não deve começar o seu dia lendo as páginas políticas, você vai ficar depressivo, até revoltado. Então pula logo essa página. Claro, você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas. Parece que a economia do Brasil está um pouco meio complicada. Então pula também essa página. Bom, você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então não lê também. Bom, você não deve começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é corintiano, o seu time não está nada bem nessa fase. Então pula também essa fase logo. Bom, você quer começar o seu dia animado mesmo? Faz o seguinte: começa na página do obituário. É, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Tudo. Os nomes grandes, os nomes pequenos, lê tudo. Ao final dessa leitura você vai descobrir algo fantástico. O seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Essa mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito, muito pobre, nos idos de 1958, no interior do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando a pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada num lençol, amarrada num varal, uma padiola, 40 quilômetros onde ficava o médico. A minha mãe estava grávida, num estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, sendo transportada pela trilha. Então ele mandou chamar o médico, ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, está muito doente. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance aqui é de salvar uma pessoa. Para salvar a mãe tem que sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Diante daquele dilema, a minha mãe tomou outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho. Eu não abro mão desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela fez um voto para Deus. Disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava só tinha escola primária, nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos de idade eu entrei na escola. Com 12 anos eu tinha terminado os meus estudos.
Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos a minha professora que me alfabetizou, sabendo do meu sonho de estudar, estava se mudando para Vitória, a capital do estado, e disse: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão. Fui morar num barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Na minha luta foram tempos difíceis, muito difíceis. Algumas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, sem dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Mas eu tinha um sonho e queria lutar por ele. Meu sonho de criança era ser político, pasmem vocês, e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Naquele tempo, os comícios eram feitos nas praças. E enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Minha mãe sábia que foi, nunca me contou esse projeto dela com Deus, para mim. Que ela não queria que eu fosse sugestionado, ela queria que Deus me chamasse. E um dia eu conversava com um presbítero, José Scherrer, e falava para ele: olha, presbítero, depois que eu realizar meus sonhos, depois que eu me tornar um advogado, depois que eu me tornar um político, depois que eu realizar meus projetos de vida, no final da vida eu quero entrar num seminário, me preparar para servir a Deus no final da minha jornada. Esse homem botou o dedo no meu nariz, com a autoridade de Deus, e me disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você hoje, Deus quer você agora. Deus quer a sua juventude. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu saí dali 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Quando eu fui contar para minha mãe, naquele mesmo dia, o que estava acontecendo, ele disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer. Minha mãe era uma mulher analfabeta. Nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Um dia ela chorando na sua casa, porque ela amava a Bíblia, tinha vontade de ouvir a Bíblia, mas nem sempre tinha alguém para ler a Bíblia para ela. Ela saiu chorando para o quintal, tropeçou numa cartilha velha, suja, rasgada, e ela pegou aquela cartilha e disse: meu Deus, me ensina isso aqui, me ensina essas letras. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, sozinha. Lia fluentemente a sua Bíblia. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa, me contou toda essa história. E eu confesso para vocês que eu chorei muito com ela. Eu a abracei, disse: mamãe, a senhora está me ensinando as coisas mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus projetos, são os planos de Deus. A senhora está me ensinando que um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca é um filho pobre. E naquele dia, eu compreendi como Deus é maravilhoso. Porque hoje, se eu tivesse 10 vidas para viver, eu queria ser pastor em todas elas. Não há nada mais sublime e mais precioso do que ser um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Você veio aqui hoje e você tem sonhos. Nós queremos orar por você, para que você jamais desista desses sonhos. Mas se os seus sonhos não forem os sonhos de Deus, os planos de Deus, eu recomendo a você, desista dos seus sonhos e abrace o projeto de Deus para a sua vida. Fique em pé onde você está, eu quero orar com você. Ó Deus, Tu nos trouxeste à Tua casa nesta noite, para sermos consolados e desafiados.
E eu te peço agora, Deus, que Tu contemples este povo que está aqui e aqueles que nos acompanham. Se há entre nós uma mulher que anseia ser mãe, que tem lutado por isso, feito longos tratamentos e não tem logrado êxito, Tu és o Deus de Ana, e Tu estás aqui nesta noite. E eu te peço que nesta noite Tu realizes esse milagre para a glória do Teu nome. E que em breve nós possamos ouvir testemunhos daquilo que Tu estás fazendo nesta noite, na vida de muitas mulheres aqui presentes e que nos acompanham. Se alguém enfermo, Senhor, pedimos-Te que Tu cures, para o louvor da Tua glória. Se alguém aqui que estava pensando em desistir da vida, que Tu reanimes este coração. Se tem alguém aqui, meu Deus, estava pensando em se separar, em se divorciar, em abandonar a família, restaura o amor, restaura o companheirismo, conceda perdão, reconciliação e restauração em nome de Jesus. Se alguém está aqui, meu Deus, está afastado do Evangelho, ó Deus, distante da casa do Pai, ó Senhor, que essa seja uma noite de reconciliação e de volta para a casa do Pai. Oh meu Deus, manifesta o Teu poder nessa noite, traz, Senhor, resposta ao clamor do Teu povo. Nós oramos a este Deus soberano, o Deus da nossa vida, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos ama, e nós oramos em nome de Jesus, aleluia, amém. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, e convido você para abrir primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Esta é uma narrativa bíblica bem conhecida de todos, e eu vou ler apenas os versos 45, parte do 46 e do 47. Entretanto, pretendemos fazer uma exposição de todo o capítulo, e preciso que você mantenha a Bíblia aberta depois da leitura. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, referindo-se a Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B do verso. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Essa é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Esse é um dos textos clássicos da Bíblia para tratar de uma batalha, de uma guerra espiritual. E eu preciso dizer a você nesta noite que, seja do ponto de vista real ou figurado, os gigantes ainda existem. E eles são muitos. E eles são atrevidos. E eles são insolentes. E eles teimam em se colocar no nosso caminho para nos assustar, para nos intimidar, para nos fazer correr com as pernas bambas de medo. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Gigante é tudo aquilo que intimida você. Há gigantes que estão fora de nós. Há gigantes que estão dentro de nós. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Um gigante pode ser uma pessoa, uma circunstância, um sentimento, um trauma, uma doença, uma perda, uma decepção, um luto. Eu não sei quais são os gigantes que você enfrenta.
Mas eu quero lhe dizer que Deus não chamou você para ter medo dos gigantes, para medir a altura dos gigantes, para fugir dos gigantes. Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Talvez vencedores gigantes não nascem, eles são feitos, forjados na urdidura da luta. Thomas Alva Edison, que foi um grande cientista, disse certa feita que as nossas vitórias são construídas de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Tem trabalho, tem suor, tem lágrimas. Esse próprio cientista, dizem os seus biógrafos, que quando ele era pequeno, a escola o devolveu, não tinha os mesmos direitos que se tem hoje. E quando ele perguntou para sua mãe: por que, mamãe, que a escola me rejeitou? Sua mãe respondeu: é porque você é muito inteligente, filho. Seus coleguinhas não vão conseguir acompanhar você. Eu vou investir em você. E investiu mesmo. E Thomas Alva Edison veio se tornar o maior cientista de todos os tempos, no sentido de registrar patentes. Cerca de 1000 patentes. Muitas invenções, dentre elas a lâmpada elétrica. Muitas pessoas têm enfrentado seus gigantes e vencido seus gigantes. Por exemplo, John Milton ficou cego aos 50 anos de idade. Não é fácil enxergar e deixar de enxergar. Alguém diz: acabou a vida dele. Pois depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Ludwig van Beethoven foi um músico de qualidades superlativas. Sua família tinha sérios problemas de formação genética. Quando a sua mãe engravidou, o médico recomendou a ela interromper a gravidez. Ela corajosamente manteve a gravidez. Nasceu Ludwig van Beethoven. Um músico excelente, mas por uma surdez progressiva, aos 46 anos de idade, ele ficou completamente surdo. Parecia o fim para a carreira de um músico. Mas depois de completamente surdo, ele compôs as suas mais importantes sinfonias. Venceu o gigante da surdez. Talvez a mais celebrada compositora evangélica de todos os tempos foi Fanny Crosby. Fanny Crosby compôs cerca de 8.000 hinos. Cantava todos eles de cor. Praticamente conhecia todo o Novo Testamento de cor. Essa mulher viveu 92 anos. Porém, ficou cega por um erro médico na 6ª semana de vida. Passou toda a sua história na escuridão. Mas ela inspira e consola milhões de pessoas com suas músicas ainda hoje. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Hinos de Fanny Crosby. Venceu o gigante da cegueira. Quais são os seus gigantes? Hoje Deus está aqui convocando você para enfrentar e vencer esses gigantes. Esse texto nos fala de uma guerra. Israel está lutando contra os filisteus. Os filisteus foram os mais terríveis inimigos de Israel por séculos. Oriundos da região do Mar Egeu, migraram para Israel na região costeira ocidental, na parte próxima ao Mediterrâneo. Nunca foram vencidos por Israel, senão no período de Davi. Eles eram muito mais preparados militarmente, eles tinham carros de ferros,
Eles eram numerosos e muito valentes na guerra. E agora, de um lado está o exército de Israel, do outro lado estão os filisteus. Na hora do enfrentamento, do embate, da conflagração, diz a Bíblia que levanta um duelista do lado dos filisteus, chamado Golias, um homem de 3 metros de altura, trajando uma armadura de 60 quilos, a ponta da sua lança pesava 6 quilos, havia um escudeiro na sua frente, e esse homem insolentemente disse para os soldados de Israel: não é preciso lutar, dê-me um homem para lutar comigo, se ele me vencer, nós serviremos vocês, se eu vencer, vocês nos servirão. E diz a Bíblia que durante 40 dias, 2 vezes por dia, esse duelista filisteu desafiou o exército de Israel e todos fugiram de medo. O moral do exército de Israel estava baixo. Porém, na hora da debandada geral, no 40º dia, na 80ª vez, chega Davi no acampamento, para levar provisão para o comandante e para os seus irmãos, e ele quer saber o que está acontecendo. Informam para ele: tem um gigante, um duelista, um homem experimentado na guerra, que está nos humilhando, nos afrontando. Ele é imbatível, ele é invencível, ninguém pode lutar com ele. E quando Davi escuta essa história, ele pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E se dispôs a enfrentá-lo, e a vencê-lo, e o enfrentou e o venceu. Daí decorre então o tema dessa meditação: quais são os atributos de um homem vencedor de gigantes? Esse texto nos aponta para isso. Com a Bíblia aberta comigo, confira por gentileza. Em primeiro lugar, veja você o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Um vencedor de gigantes, irmãos, não escuta a voz dos pessimistas. Os pessimistas estão por aí crescendo como cogumelo, estão por toda parte. E eles vão olhar para vocês e dizer assim: é uma loucura você enfrentar o seu gigante, você não vai conseguir, isso é maior que você, é melhor desistir, é mais seguro fugir. Se você escutar os arautos do pessimismo, se você escutar os embaixadores da incredulidade, se você der crédito a esses pessimistas, você também vai fugir. Eu fico olhando a história de Israel, daqueles 10 espias que voltaram de avistar a terra e deram um relatório muito negativo. A terra é boa, lá mana leite e mel mesmo, os frutos da terra são excelentes, trouxemos até evidências disso, mas tem um problema: lá tem cidades fortificadas, lá tem guerreiros, lá tem gigantes, a terra é inconquistável, ela é boa, mas não é para o nosso bico, não dá para nós. Aliás, aos olhos daqueles gigantes, nós somos gafanhotos. Para ser sinceros, aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Príncipes, menos do que príncipes. Homens, menos do que homens. Insetos, gafanhotos. Sabe o que a Bíblia diz? Que em virtude de escutar a nação, o relatório pessimista desses espias, Deus puniu a nação toda, e toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 espias que creram que Deus poderia dar-lhes a terra, pereceram no deserto. Não escute os arautos do pessimismo. Deus pode levantar você para vencer aqueles gigantes que desafiam você, que intimidam você e que fazem você sofrer. Mas a segunda marca de um vencedor está aí comigo, confira, versículos 14 a 16. Davi era o mais moço,
Só os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Essa marca é a seguinte: você não tem que ficar olhando para as dificuldades do ontem, você tem que olhar para as oportunidades que Deus põe diante de você hoje. Vamos entender isso aqui. Quando Abner, comandante do exército de Israel, vai à casa de Jessé para alistar alguns de seus filhos para serem soldados, para defender a nação, ele escolhe os 3 mais velhos. Davi não foi escolhido nem lembrado. Talvez alguém dissesse: olha, esse Davi não tem idade para ser soldado, ele não tem cancha para ser soldado, ele não tem preparo para ser soldado, ele não tem porte de soldado. Mas o único homem que teve coragem de enfrentar o gigante, nem lembrado foi. Eu conheço muita gente doente, emocionalmente doente, porque um dia não foram lembrados, porque ninguém acreditou nele, não acreditou nos seus dons, não acreditou nos seus talentos, foi abandonado, foi esquecido. Eu conheço muita gente que diz: mas a minha vida é ruim assim, sabe por quê? Porque eu não nasci num berço de ouro, porque eu não estudei numa boa escola de referência, porque eu não tive chance de fazer um curso superior. Ficam lamentando os problemas do ontem, quando Deus quer que você olhe para as oportunidades que Ele está dando para você hoje. Leia a Bíblia, leia a história, você verá que os grandes vencedores não nasceram em berço de ouro, foram forjados na urdidura da luta. Não importa o seu grau de instrução, não importa o seu berço, se de ouro ou berço de palha, o que importa é que Deus pode levantar você na sua geração para ser uma bênção e para ser um vencedor de gigantes. Terceira marca de um vencedor de gigantes. Confira comigo os versos 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Terceiro lugar, irmãos, um vencedor de gigantes é alguém que precisa aprender a lidar com seus críticos. Nos meus 41 anos de pastorado, preciso reconhecer que eu não conheço ninguém que se levantou ou foi levantado por Deus, melhor dizendo, para uma grande obra, que não tenha enfrentado críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado nos aplausos humanos do que na glória de Deus. Agora é verdade que há críticas e críticas. Tem crítica que vem para ajudar você, para impulsionar você. Alguém que está interessado em ajudar você, em cooperar com você. Mas há críticas que vêm para destruir você, para humilhar você, para derrubar você. Esse tipo de crítica dói muito. Mas eu vou lhes dizer quando é que a crítica dói mais. Em primeiro lugar, a crítica dói mais, meus irmãos, quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. É gente que faz parte da mesma equipe, da mesma igreja, da mesma família e joga contra o patrimônio. Faz gol contra, torce contra. Notem vocês que Eliabe é o irmão de Davi, é sangue de Davi, é carne de Davi, e está contra Davi. A gente chama isso de fogo amigo. É gente que puxa o tapete. Quando uma pessoa próxima de você critica você, isso dói mais do que quando um estranho critica você. Se você passando pela rua, recebe uma fechada, e alguém fala um palavrão para você, faz um gesto obsceno para você, você fica irritado 30 segundos. Dobrou a esquina, você não sabe quem é a pessoa, não sabe de onde ela vem, para onde ela vai, já esqueceu.
Agora, quando alguém da sua família cutuca você, critica você, tenta humilhar você, isso dói. Segundo, sabe quando a crítica dói mais? É quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. O Eliabe era o mais velho, o Davi era o caçula, eles eram 8 irmãos. Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, e apesar disso criticava Davi. Na verdade, meus irmãos, o que incomoda os críticos não são seus defeitos, são suas virtudes. O que o crítico não tolera é que você seja honrado e ele não. É por isso que Eliabe está criticando Davi. Terceiro lugar, sabe quando a crítica dói mais? Quando ela é contínua. Quando ela é contumaz. Olha comigo o versículo de número 29. Aliás, versículo 29, quando Davi pergunta assim: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Sabe o que significa isso? Davi está perguntando para o seu irmão assim: ô Eliabe, até quando você vai ficar no meu pé? Quando você vai me dar descanso? Para com isso, rapaz. Esse tipo de crítica, uma goteira, incomoda. Ou, irmãos, às vezes tem gente, até na igreja, que parece que tem até um ministério, sabia? É o ministério da crítica. Ele acha que vai resolver o mundo com as críticas dele. Pode acontecer tudo direitinho, não tem um elogio. No dia que as coisas não saírem do jeito que ele queria, lá vem a crítica. Sabe quando a crítica dói mais? Em quarto lugar, quando ela vem envelopada em destempero emocional. Olha o versículo 28. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Uai, mas o que o Davi fez para o Eliabe ficar irado? Fez nada. Mas por que ele está irado contra Davi? Sabe por quê? O Eliabe ficou pensando assim: e se esse menino enfrenta esse gigante e vence esse gigante, como é que vai ficar a minha cara? Eu sou mais velho, eu sou soldado, já tenho até uma patente aqui na minha farda. Sabe o que irrita os críticos? É a possibilidade de você vencer. Sabia que a psicologia humana prova que você e eu temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram? Tem gente que não fica feliz porque a igreja Pinheiro está crescendo. Tem gente que não fica feliz quando você vê alguém rompendo na vida. Tem gente que fica incomodado porque Deus está abençoando o seu trabalho. Isso é o crítico. Mas sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem a síndrome de Deus. Sabia disso, que o crítico tem síndrome de Deus? Olha o versículo 28. O Eliabe perguntou assim para o Davi, disse assim acerca do Davi: bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Você veio aqui só para espiar essa peleja. Meus irmãos, isso é um juízo de valor. Isso é foro íntimo. Presunção e maldade só Deus conhece. Mas o crítico julga suas palavras, julga suas obras e julga suas intenções. A grande pergunta é: será que Eliabe tinha razão? Será que Davi estava ali mesmo porque ele era presunçoso? É isso mesmo? Vamos entender? Se você virar a página da sua Bíblia para o capítulo 16, no capítulo 16 aconteceu uma cerimônia lá na casa do Jessé. Deus mandou o profeta Samuel à casa do Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel, em lugar de Saul. E quando o profeta Samuel está chegando, a primeira pessoa que ele encontra é o Eliabe, rapaz bonitão, capa de revista. E aí o Samuel pensou logo: está aí o ungido do Senhor. Disse: vai devagar, profeta. Aí só tem casca, é só verniz. Nesse não.
Diz a Bíblia que todos os outros filhos de Jessé passaram diante de Samuel e disse: não é esse, também não é esse, também não é esse aqui também não é, também aquele ali não é, esse aqui também não é. Ué, mas acabaram os filhos? Ah, não, tem o caçula, mas o caçula, tadinho, ele é um menino ainda, ele está lá cuidando de ovelha. Pois é, e nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí chega o Davi esbaforido. O que está acontecendo aqui? Deus, é esse aí, pode tornar um azeite na cabeça dele, esse aí. Você imaginou como é que ficou o Eliabe? O menino furou a fila. Agora, preste atenção nisso. Os 3 mais velhos estão na guerra. O Jessé dá um recado para o Davi: ô meu filho, deixa as ovelhas aí sob cuidado de alguém, vem cá, eu preciso de você. Ô filho, eu preciso que você leve esses pães e esses queijos para o comandante e para os seus irmãos. Davi poderia ter dito assim para o seu povo: papai, eu acho que o senhor não está entendendo nada. O senhor não sabe o que aconteceu aqui em casa, não? O senhor não sabe que eu sou o futuro rei de Israel, não? O senhor não sabe que agora eu preciso preservar minha imagem? Ué, mas o que é isso? Ué? Eu me dão agora de office boy? Como é que fica a minha imagem? E a minha reputação? Vou não, o senhor arranja outro. Agora eu tenho que manter a pose. Portanto, quando Davi vai, ele é humilde, não presunçoso. O problema é que o crítico transforma a sua virtude em defeito e critica a sua virtude como se defeito fosse. Sabe quando a crítica dói mais? Em último lugar, a crítica dói mais quando o crítico quer humilhar você diante das outras pessoas. Olha a pergunta do Eliabe no verso 28. Ô menino, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O que ele está falando aqui? Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo para Davi? Menino, recolha-se a sua insignificância. Coloque-se no seu lugar, rapaz. Quem é você? Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto e vai dar uma de valentão aqui, tem um exército inteiro fugindo desse gigante. Quem é você, cara? Enxerga-se. O que ele está fazendo? Humilhando Davi diante dos soldados de Israel. Deixa eu dizer uma coisa a você muito séria. A única maneira de você lidar com seus críticos é fazer o que Davi fez. O que Davi fez? Confira o versículo 30. Está escrito aí: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Se você escutar os críticos, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o sono, você perde o apetite, você perde a saúde, você perde o foco. Não gaste tempo com os críticos. Deus chamou você para vencer os gigantes. Quinta marca de um vencedor de gigantes. Aliás, quinta, não quarta. Confira comigo os versos 38 a 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso não, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Um vencedor de gigantes é autêntico e não tenta imitar os outros. Vestir roupa de rei sem ser rei não faz de você um rei. Quando eu li esse texto, pastor Arival, e é para mim uma das mais lindas narrativas da Bíblia, eu dou risada às vezes sozinho. Pensa comigo aqui. A Bíblia diz que o Saul era o cara mais alto de Israel. Davi era um cara de altura mediana. O Saul era manequim 70, o Davi manequim 52. Quando botou aquele monte de armadura em cima do Davi, gente, sobrou armadura. O cara não conseguia nem andar, era um estorvo, era uma loucura aquilo.
Agora, bota uma espada. A espada do Saul devia ser maior que a dos outros. Ela encostava lá no chão. O Davi não conseguia andar com aquilo. Ele arrancou aquela tralha toda de cima dele. Falou, eu não sei usar isso não. Nunca usei esse negócio não. Então, a coisa, eu não sei mesmo e não quero também. Pronto. Aí ele correu lá no ribeiro. Gente, se vocês visitarem essa região de Israel, vale a pena, porque lá até hoje, nesse lugar, tem pedras assim, tamanho de um ovo, lisinha, que dá vontade até você dar umas pedradas. Botou 5 para não ter problema. E aí pegou a funda e correu na direção do gigante. Sabe o que ele está dizendo? Falou, gente, ele está pensando assim, com essa funda aqui, eu sou um doutor. Eu consigo acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. O que é que Davi está nos ensinando? O que Davi está nos ensinando é que não basta ter coragem, é preciso ter preparo. Coragem sem preparo é loucura. Meus irmãos, nós vivemos hoje um mundo distinto, nós vivemos hoje um mundo dos especialistas. Por exemplo, você se lembra que no passado, bem recente, você tinha uma coisa chamada médico da família, lembra disso? Médico da família. Ele era médico do vovô, médico da vovó, do papai, da mamãe, do filho, da filha, do neto, da neta. E o médico clinicava do alto da cabeça à planta dos pés e pronto. Era o médico. Hoje, se a dor é do lado direito, é um médico. Se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Porque é o mundo dos especialistas. Eu pergunto a você, qual é o seu trabalho? Não importa o seu trabalho, se você for um especialista, você vai ser bem sucedido. Você pode fazer salgadinho para fora, você vai fazer o melhor salgadinho da cidade. Você vai ser professor, você vai ser o melhor professor da escola. Você vai ser um comerciante, você vai ser o melhor comerciante da cidade. Você vai ser um advogado, um engenheiro, você vai ser um industriário, você vai ser um empresário, você vai ser um taxista, um motorista de Uber, você vai se especializar, você vai fazer com excelência. Quando Davi pegou aquela pedra não era pedra, era um míssil. Era um projétil. Ele não está fugindo, ele está caminhando na direção do gigante. Mas, em quinto lugar, um vencedor de gigante, irmãos, está aí no versículos 45 a 47, nós não vamos ler agora porque lemos no começo. O vencedor de gigantes é aquele que reconhece que apesar do seu preparo e da sua coragem, quem dá a vitória é Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante vem lá com as suas afrontas, com as suas blasfêmias, com as suas ameaças, e Davi diz para ele, você vem contra mim, com paus, com escudo, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e a terra saberá que Deus salva, não com escudo, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Entenda isso, amado, quem dá a vitória é Deus. Quem leva você para frente é Deus. Quem faz você triunfar é Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Eu não sei quais são seus gigantes, mas você não pode vencê-los sozinho. Você não pode triunfar sozinho. Você não pode entrar nessa luta espiritual de cara limpa. Você precisa de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Você precisa do poder de Deus e ser revestido de toda a armadura de Deus. Você precisa confiar não nos seus talentos, não nos seus dons, não no seu dinheiro, não na sua força dos seus músculos, não nas suas estratégias. Você precisa confiar em Deus. É de Deus que vem a vitória. Sexto lugar, um vencedor de gigantes, confira comigo o verso 48, por favor. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras
correu de encontro ao filisteu. Um vencedor tem pressa para vencer. Compare o 48 com 24, por favor. Está escrito 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Mas o 48 diz: correu Davi de encontro ao filisteu. Qual a importância disso aqui, irmãos? A Bíblia diz que a esperança que se adia, adoece o coração. Tem problemas na nossa vida, irmãos, que vão ficando encruados, porque a gente está adiando, empurrando com a barriga, escondendo debaixo do tapete. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquele acerto, é aquela decisão. Tem um ditado aqui no Brasil muito conhecido de todos nós: é melhor você ficar vermelho meia hora do que amarelo a vida inteira. Então tome decisão. Pare de ficar adiando as coisas. Tenha pressa para vencer. Aquele pecado que tenazmente assedia você, peça a Deus: Senhor, eu não vou ficar mais com a coleira no pescoço do diabo, não. Vou vencer em nome de Jesus. Vamos romper com isso. Aquele vício que domina você, que escraviza você, em nome de Jesus, você vai vencer. Está na hora de você parar de adiar a solução dos problemas, enfrentá-los, vencê-los, não na sua força, mas na força do Deus onipotente. Quando eu li o livro O Monge Executivo, eu li numa sentada, mas eu só lembro de uma frase. Tem hora que às vezes o livro vale uma frase, a frase vale o livro, não é verdade? E o que valeu o livro para mim foi essa frase: você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. Domingo após domingo a gente chega aqui, e a gente escuta, e a gente escuta, e a gente escuta. É preciso tomar decisão. Decisão. Carreira solo, mas a celebração da vitória deve ser coletiva. Não basta apenas você vencer, você precisa encorajar outros também a vencerem. Irmãos queridos, nós ainda temos nessa. Em vez de criticar, de desanimar, de dar discurso de negativismo e pessimismo, incredulidade, nós temos que dizer: meus irmãos, vamos juntos, estou com você, vamos juntos, meu irmão, vamos juntos, vamos juntos. Você é um encorajador. Nas palavras lá de Filemon, você é um Filemon que encoraja o coração dos santos, um abençoador. Eu queria terminar com uma ilustração que eu amo, que me marca muito, me abençoa muito. Aconteceu numa Paralimpíada de Seattle, nos Estados Unidos. E a modalidade mais esperada e iria fechar aquela Paralimpíada ia acontecer no estádio. E as moças iriam fazer a última corrida, a mais longa corrida. Havia uma delas que era famosa e era a forte candidata a sagrar-se campeã, no sentido de ganhar a medalha de ouro. O estádio estava lotado, aguardando essa modalidade esportiva. E vocês sabem que as Paralimpíadas são feitas por atletas com deficiência física. E quando as atletas entraram na pista, ao sinal de largada, aquela moça que era forte candidata a ganhar a medalha de ouro, já ganhou a dianteira, recebendo os ruidosos e efusivos aplausos da multidão. Mas para espanto de todos, num dado momento, ela tropeçou e caiu. A multidão imediatamente concentra os seus aplausos na que vinha em seguida, para que ela entrasse e ganhasse a medalha de ouro. Mas para surpresa da multidão presente e do mundo que assistia, ela parou, estendeu a mão que estava no chão, a concorrente, e a levantou. As outras chegaram
E rompendo o protocolo para a Olimpíada, todas elas deram as mãos e correram juntas para a reta de chegada. O estádio aplaudiu demoradamente. O mundo foi impactado pelo exemplo delas, mostrando para o mundo uma lição. As vitórias mais importantes da vida são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. Mais do que um vencedor, você deve ser também um encorajador. Mas, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o que nos encanta não é Davi. Davi era um homem como você e eu, de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e quedas. Davi também teve medo, Davi também se acovardou, Davi também caiu. Davi está aqui hoje. O coração dele bate no nosso peito. O que nos encanta é o filho de Davi, é o Messias, é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele sim é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele sim é o Rei da glória, que entrou em campo para derrotar o diabo, para derrotar a morte, para morrer e ressuscitar, voltar para o céu, derramar o Espírito Santo, está assentado no trono, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele nos fez mais do que vencedores, e com os olhos nele, os gigantes vão cair, e nós vamos avançar rumo à glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém.